Nossa, gente, definitivamente é impossível ter vida fácil torcendo pro Sport Clube Vitória, né? É a cara do Vitória, aliás, depois de fazer uma partida épica, como foi a partida de quarta-feira, perder como perdeu ontem pro Red Bull Bragantino, né? Um dos times mais genéricos, se não for o mais genérico do futebol brasileiro. Um time que nem torcida tem. E o Vitória, repetidas vezes, tem ido a Bragança Paulista e tem sido dominado pelo Red Bull Bragantino. E aí a gente volta a ficar numa situação temerária na tabela. O que parecia ser um ano tranquilo, que se desenha para ser uma Série A tranquila, agora a gente está a apenas um ponto da zona de rebaixamento. Próxima rodada, se o Vitória vacilar, agora não pode mais vacilar. Nas duas últimas rodadas, 6 pontos fez um. Se vacilar agora pode ser fatal. E o que parecia distante, a gente estava ali, parte de cima da tabela, nona rodada. 3 rodadas depois a gente tem possibilidade de ir para a 17ª posição. É 17, 17, 18, 19, 20, é 17ª. Lembrando que apesar que o Vitória está a um ponto da zona de rebaixamento, é um ponto entre aspas, porque mesmo que empate, digamos que o Corinthians, que é o primeiro time da zona, faça esse um ponto, ainda assim o Vitória não entraria, porque o Vitória tem uma vitória a mais. O Corinthians tem 4 vitórias, o Vitória tem 5. Então, em tese, pro time que tá dentro da zona são 2 pontos. Mas aí uma vitória já resolve o problema, né? É ficar esperto e fazer o papel em casa. Eu falei até ontem, cara, comentei ontem na postagem do Vitória de divulgação de fim de jogo. Bicho, sinceramente, se eu fosse o Vitória, cara, eu abria a mão dos jogos fora de casa. Eu ia só cumprir tabela, botava o time sub-20 pra jogar fora de casa, bota o time sub-20 pra jogar fora de casa. Poupa os jogadores, porque você tá com o elenco ali enxuto. Poupa os jogadores pra jogar em casa. A vida do Vitória vai ser resolvida no Barradão, pô. Não tem jeito. A gente tá indo pra 16ª rodada agora. Já foi o 8º jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro. E o Vitória simplesmente não consegue ganhar, cara. É outro time. Eu não sei o que acontece, não sei que efeito psicológico é esse. Eu não sei que mística é essa. Que o Vitória sai do Barradão, acabou, velho. Acabou. O futebol do Vitória está reservado geograficamente à região de Canabrava. Véio. Saiu dali, acabou os caras, mano. Acabou os caras. Aí você pode falar, eu concordo com vocês. Porra, Alex, mas tem um cansaço. Tem a sequência de jogos. Tem o limite do jogador. Eu concordo com tudo isso aí. Eu sei que tudo isso tem que ser colocado na balança, tá? Não, a gente não precisa pesar a mão com essa derrota. Não é uma derrota desesperadora. Mas dentro de um contexto que o Vitória não conseguiu vencer nenhum jogo fora de casa ainda, cara. É um pouco preocupante, sabe? E o Vitória também não é o único time que a gente fala, não, o Vitória tá cansado, o Vitória tá uma sequência de jogos. Mas os outros times também estão. Os times que estamos enfrentando também estão nessa sequência de jogos. Nada justifica a postura tão passiva, tão diferente do Vitória, como tem sido nos jogos fora de casa. Realmente desempenhos muito pífios. E ali quando o Vitória consegue, às vezes, ajustar e melhorar um pouco o seu desempenho, aí tem um fator sorte também, como foi no jogo contra... Não tem nem sorte, sorte barra competência, né? Mas num lance ali de um jogo que o Fluminense não tava nem bem no jogo. 2 falhas pontuais ali, falhas individuais barra coletivas, acabaram fazendo o Fluminense chegar no empate no final do jogo, 45 minutos. Era a nossa primeira vitória fora, a gente... Ali em 2 erros de decisão de jogadores, mas erros coletivos, a gente entregou, né? Que seria a nossa primeira vitória. Contra o RB Bragantino, cara, não teve nem chance, né? O Bragantino foi superior do início ao fim. Foi superior do início ao final. O placar foi até mentiroso. Os 2-0 saiu já nos últimos minutos. O Vitória saindo aí numa bafa desesperado, o que poderia ser para nós o que achávamos que o Vitória conseguiria achar ali nos últimos minutos, um golzinho para empatar. O empate ontem estava de bom tamanho, seria até mentiroso diante do que foi o jogo. Mas a gente comemoraria diante do que aconteceu, ainda mais depois do pênalti defendido por Arcanjo. Mas o gol que o Bragantino consegue fazer, praticamente no lance final, era o que a gente precisava ter feito. A Vitória foi para uma bafa ali no final do jogo. Não conseguiu, aí esbarrou nas faltas de qualidade sempre, na falta de inspiração. No quanto, impressionante o quanto cai o nível do time quando começam a entrar os reservas. Cai bruscamente e é por isso que Jair Ventura tem demorado cada vez mais pra mexer, porque, cara, cai demais, velho, o nível. Cai demais. Então você tem que forçar os titulares
até onde dá quando o cara tá no limite. Eric ontem nitidamente não tava mais bem pra continuar o jogo depois daquela porrada que ele tomou do jogador do Bragantino, que inclusive a gente vai falar aqui também sobre os lances polêmicos, que eu sei que muita gente falou dos lances polêmicos que foram polêmicos de fato, mas não foi por isso que o Vitória perdeu o jogo não, tá? Não foi por isso que o Vitória perdeu o jogo não. O Vitória perdeu o jogo porque jogou mal, fora de casa mais uma vez. O Vitória foi dominado. O Vitória tem muito trabalho para times que tocam a bola rápido, time de um toque na bola. Nossa, o Vitória não consegue marcar, velho. O Vitória é envolvido muito facilmente. E o Bragantino ontem era aquele time de toque rápido. Quando é um time que mais de pegar a bola, arrastar, o Vitória consegue se comportar melhor dentro do jogo. Mas time de toque de bola, de progressão, de toque de bola, toque rápido, 1-2. O time do Vitória ficar perdidinho e ontem escapou de tomar um placar mais elástico. Ai. E sobre os lances, né? Vamos falar aqui um pouco sobre os lances. Lembrando que, deixa eu mostrar aqui, eu não sei se está aberto ainda. Acho que está aberto ainda aqui, lá ele. Deixa eu mostrar aqui ainda a situação da tabela. Rodada concluída. Outro detalhe, tá, que eu esqueci de falar, o Vitória tem um jogo a menos. Só que aí, gente, o jogo a menos que o Vitória tem é fora de casa. Então que esperança a gente vai ter? Por isso que eu nem tô colocando muito esse jogo na balança, sacou? Nem tô colocando esse jogo na balança. Que é o jogo contra o Botafogo. O Vitória só tem mais um jogo antes de fechar o turno. Em casa, no Barradão. Então, aí fica complicado. A gente conseguiu bater nosso recorde na 13ª rodada. A gente empata na 13ª rodada, faltando o que ainda? 13ª, faltam 6 rodadas pra concluir o turno. O Vitória já empata, já ultrapassa a pontuação de 2025 e empata de 2024. Aí, rodada seguinte, faz um ponto contra o Fluminense e ultrapassa 19. Só que agora a gente fica com medo de estacionar nesses 19, né? É ganhar o jogo em casa, fazer o papel em casa. E realmente, velho, eu consideraria começar aí com times alternativos. Não tá procurando jogo pra poupar? A gente tá falando, vamos poupar na Copa do Nordeste? Eu sou muito mais poupar em jogos fora de casa no Campeonato Brasileiro do que poupar na Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste a gente tem chance real de título. Só tem mais 4 jogos pela frente, né? Se o Vitória chegar até a final. Só tem mais 4 jogos pela frente. Eu sou muito mais poupar fora de casa, porque a gente já não tem prognóstico nenhum de vencer, do que a gente ficar poupando pra Copa do Nordeste. Ou Copa do Brasil, enfim. E a situação é essa. Sobre o jogo, gente, desempenho do Vitória, muita gente reclamando do lance do pênalti. Aliás, a gente escapou ontem tomar 2 gols de goleiro, velho. Seria uma piada, né? Tomar 2 gols de goleiro. Não sei a última vez, acho que só quando o Rogério Ceni era goleiro, a última vez que um goleiro fez 2 gols no mesmo jogo. E ontem, graças a Deus, o goleiro se poupou de bater o segundo pênalti. Sacha bateu. Arcanjo, que vem melhorando muito no primeiro pênalti, inclusive. Pulou até no canto certo, mas o goleiro chutou muito bem. E aí faltou talvez o que a gente reclama, e eu acho que é um dos fracos de Arcanjo, que é justamente a envergadura, a altura, né? É o limite físico dele mesmo. Ainda não é nenhum limite técnico, é um limite físico. Ele não tem muita altura, né? Então até se estica ali. Acho que até um goleiro mais alto também não chegaria, mas ele preenche pouco às vezes o gol por ele ser um goleiro baixo para os padrões de goleiro. E o lance, como é que eu posso falar, gente? Eu achei, eu vi o lance, e depois de acabar do jogo eu vi alguém colocar o recorte do lance no Twitter. E que eu consegui enxergar o que foi que o árbitro deu pênalti. Porque durante o jogo, assistindo na televisão, eu vi, revi e não achei. Tanto que eu achava que tinha sido a bola resvalando no ombro. Eu falei, caralho, o ombro agora é pênalti? Mas eu não quero falar nem se foi pênalti ou não foi. E voltando a dizer, o Vitória não perdeu por causa desse pênalti. E nem perdeu por causa do lance que eu vou falar a seguir, que é o lance em cima de Eric. Mas assim, que boa vontade, né, velho, que a arbitragem tem pra marcar pênalti contra a gente, né?
Não é isso? Que boa vontade a arbitragem tem de conferir o VAR quando é contra a gente, né? Nossa senhora, que disposição, né? Que vontade de fazer valer as regras quando é contra o Vitória, né? De novo, na transmissão eu vi, revi, não consegui enxergar. Eu me esforcei, que eu falei, pô, peraí, tem alguma coisa, velho. Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo ver. Falei, peraí, gente, não é possível, a gente tá sendo roubado. E aí depois, terminado o jogo, alguém pegou lá o lance, deu uma aproximada mais próxima do que da própria transmissão, né? E aí eu enxerguei que tem ali no meinho, entre dois jogadores ali, aparece Zé Vitor levantando o cotovelo e fazendo ali um movimento que dá o gatilho realmente para interpretação, para margem, para marcação de um pênalti, sim. E repito, não é a questão se foi pênalti ou se não foi pênalti, se essa regra faz sentido ou não faz sentido, que eu acho uma regra imbecil, às vezes um lance como aquele ser marcado pênalti, mas é sobre a boa vontade que os caras têm de checar no VAR, de ir no VAR avaliar, quando é contra a gente. Não é isso? Aí eu vou perguntar pra vocês, se fosse contra o Flamengo, eles iam no VAR com aquela velocidade, aquela boa vontade, aquela disposição de encontrar o lance que originou o pênalti? E se eles fossem no VAR, eles iam investigar tanto, eles iam olhar com tanto afinco, tomar decisão baseada aí naquela imagem distanciada, uma imagem ali aproximada, sem qualidade, com um bocado de jogador na frente, captada num péssimo ângulo. O cara do Flamengo deu uma cotovelada, irmão. Cotovelar no meio de campo, câmera 4K, transmissão 4K, meio de campo, cinecam, um bocado de câmera ao redor, um bocado de ângulo. O árbitro mandou seguir. Quando é contra nós, meu irmão, os caras vão buscar no fio da navalha, meu. Vai buscar no ínfimo do detalhe. Sabe? Busca 800 câmeras diferentes. Não tô vendo, bota outra. Não tô vendo, bota outra. Não tô vendo, bote outra. Vai passando. Não, bota outra câmera até eu achar. Até eu ter o motivo pra poder justificar minha marcação. É assim. Tanto que a prova do que eu tô falando, teve pouco tempo depois do pênalti, teve um lance ali pra Eric. Ah, mas foi sem querer. Eu ainda tenho que ouvir isso, os caras na transmissão, meu irmão. O que tá acontecendo com os profissionais que cobram futebol? Cara, mas foi sem querer. Eu vi alguém na transmissão falando assim, mas foi sem querer, pô. Ele não foi, você vendo o lance, o cara falou assim, mas você viu no lance em câmera lenta, você vendo na hora assim, parece que foi agressivo, mas em câmera lenta dá pra ver que o cara não foi pra acertar. Eu sei, meu irmão, mas é falta também, é vermelho também, independente. O que tá acontecendo com os profissionais que cobrem futebol, hein? Aí o cara fez uma falta em Eric, praticamente tirou Eric do jogo. O árbitro sequer foi lá no VAR. Aí eu volto de novo. Se fosse aquela mesma falta de um jogador do Vitória contra um jogador do Flamengo, eles não iam achar um jeito de conferir, não? O árbitro não ia ter boa vontade de voltar no VAR? A cabine no VAR, os profissionais que ficam lá no VAR não iam apitar no ouvido do árbitro para recomendar a revisão? Se fosse contra o Flamengo, é uma vagabundagem, meu irmão. É o pior momento da arbitragem brasileira em anos, sabe? Ontem, Santos e Curitiba, brother, os caras protagonizaram um papelão, cara. Os caras erraram a substituição de um jogador. Nunca vi aquilo na história do futebol, desde que eu acompanho futebol. Os caras tiraram o Neymar do jogo. Vocês viram, né? Todo mundo viu. Essa porra viralizou o Brasil inteiro. Que lambança, meu irmão. E sabe o que é pior que acontece hoje? Essa super proteção institucional que tá tendo a arbitragem tá deixando os árbitros cada vez mais de queixo duro. Os árbitros, eles estão ficando cada dia mais marrentos. Não sei se vocês estão percebendo, os árbitros estão ficando cada dia mais marrentos, cada dia mais mascarados. Porque o árbitro não pode mais... não pode mais o jogador reclamar, o capitão reclamar, toma cartão. Os jogadores já não podem mais reclamar, agora só pode o capitão, né? Não tem isso? Todo jogo, às vezes, quando bota aqueles microfones perto, os caras avisam, se for reclamar, só o capitão, senão toma cartão. Aí já tem isso, os jogadores não podem reclamar, se reclamar, toma cartão. Aí o capitão, se ele vier reclamar com mais ênfase, toma cartão também. Aí depois do jogo, você não pode mais, o árbitro não pode mais dar entrevista para justificar as decisões dele. O árbitro, ele não pode mais ser criticado no final do jogo pelo jogador. Se o jogador se achou prejudicado, depois do jogo,
Ele não pode mais ser criticado pelo jogador pós-jogo. Se o capitão inventar ainda de reclamar que ele foi injustiçado, ele é punido. Aí se o treinador tomar as dores do capitão, falou, pô, mas o meu capitão foi punido por reclamar algo que a gente foi injustiçado. O treinador é punido também. E aí se o gestor, ele ficar puto, indignado e for reclamar, pô, vocês puniram meu treinador porque foi reclamar da punição do meu jogador porque ele estava certo e a arbitragem errou. O gestor toma a punição também. E aí, se a torcida tomar as dores e ficar mais indignada ainda e fizer um protesto por conta própria dela, é punida também, meu irmão. Então, hoje, o árbitro, ele pode errar, ele sente muita vontade, ele pode errar contra seu time, porque tem, assim, um efeito dominó de censuras e punições para quem, no final das contas, foi o prejudicado. A gente viu agora o caso contra o Flamengo. Vitória foi o prejudicado no campo e depois, por se indignar fora do campo, foi punido fora de campo também. Vitória foi punido 2 vezes. É uma parada assim, surreal. Então, cara, é por isso que os caras estão ficando cada vez mais à vontade, assim, para poder errar e poder sustentar e morrer abraçado com ele. Os caras sustentam eu, meu irmão. Os caras sustentam ele porque sabem que não vai mais pegar nada pra eles. Que tem um sistema ali que vai proteger eles, independente. Os árbitros agora estão cheios de ranço. Observem o ranço, a pala desses caras, a mala desses caras durante o jogo. Perceba. Os trapalhões lá do jogo do Santos, eles podiam voltar atrás, né? Depois que mostraram o papel provando que os caras erraram. Neymar ainda mostrou na câmera, virou meme. Mostrou aqui, ó. Os caras podiam voltar atrás, porra. A chacota, o erro já tava feito, né? A chacota já tava feita. A lambança já tava feita. Mas pelo menos corrigia, né? Não, meu irmão. Os caras sustentaram, tá ligado? Os caras sustentaram na cara dura. É impressionante, cara. E aí, voltando, né, pro jogo do Vitória, outros jogos, o lance de Eric, os jogadores pediram, na moralzinha, cara, que eu até me irrita um pouco essa reclamação fofa dos jogadores do Vitória, mas é justificável, pode ser justamente pela questão de, se você for mais, né, crescendo mais pro árbitro amarelo, aí, pô, me dá amarelo porque vermelho, é assim, cara. Mas eu ainda acho que os jogadores de Vitória reclamam fofo, tá? Mas os caras foram na moral, pô. Pô, revisa o lance, cara. Aí o cara tá caindo no chão, tirou o jogador do jogo, o Eric voltou pro sacrifício, que a gente não tem reserva. Ele teve que jogar no sacrifício mesmo, até não aguentar mais. E ele, a maior tranquilidade do mundo, ele... Todo pomposinho, todo carinha de debochezinho. Os caras... ele... Não dá, velho. Tá ligado? Na maior tranquilidade do mundo, não dá pra mim, cara. É uma vagabundagem pra mim. É por isso que, assim, que a seleção brasileira nunca esteve. Hoje é dia de convocação, inclusive nossa live vai começar mais cedo e hoje vai ser aqui. O estúdio Multiplay tá mudando de local, ainda não está pronto lá. Vamos fazer a live daqui e vai começar mais cedo. Vai começar às 15 horas, porque 17 tem convocação da seleção e o Brasil vai estar parado pra acompanhar, né? Eita, que hoje vai ser uma nojentice, viu, parceiro? Vai ser uma nojentice nas redes sociais, viu? Para o bem ou para o mal, com esse tal desse Neymar que não está jogando nada. Mas as pessoas querem porque querem que esse cara seja convocado. E no fundo até eu queria, sabe? Mas tem coisas que o pessoal fala assim, pô, fulano é legal. O fã-clube que estraga, né? Eu gosto de Neymar, acho Neymar um bom jogador. Eu até queria, acho que... traria mais identidade pra seleção ver Neymar na Copa. Mas o fã-clube de Neymar estraga, velho, sinceramente. Véio. Por bola jogada ele não tá merecendo não, viu? Por bola jogada não. É por onda realmente simbólica. Hoje a convocação de Neymar é muito mais por questão simbólica do que por merecimento. Bola não tá jogando mais não. Mas, enfim, voltando, né? Eu me perdi aqui do assunto. É por essas e outras, né, que tá se perdendo tanto a identidade assim. A CBF tá descredibilizada. O Brasil tá descredibilizada. A fé nas instituições cada vez mais descredibilizada. E a gente tem visto o prejuízo que isso tem causado na mente das pessoas. Porque
Cara, é esse tipo de coisa, sabe? Esse tipo de coisa deixa a gente realmente indignado. Mas voltando, não foi por isso que o Vitória perdeu no dia de ontem. O Vitória perdeu porque fez uma partida realmente muito abaixo da crítica. Mas muito abaixo da crítica mesmo. Tá? E agora a gente vai enfrentar. Ih, rapaz, acho que minha internet caiu. A gente vai enfrentar o ABC, que já falou que não tem medo nenhum de enfrentar o Vitória. Tá certo eles, cara, eles têm que defender o deles lá. Assim como a gente também manteve nosso orgulho quando a gente foi enfrentar o Flamengo. Os caras têm que ter orgulho deles também, né? E é bom o Vitória ficar esperto. Esse jogo contra o ABC, acho que o torcedor tem mais medo que o jogo contra o Flamengo, viu? O que, é que eu tô falando, cara? O Vitória. O Vitória. É a cara dele ter vencido o jogo contra o Flamengo. A gente tinha certeza, cara. O jogo do Flamengo, em geral, tinha um sentimento de certeza que a gente ia passar. E o jogo ontem do Red Bull Bragantino, a gente já não tinha a mesma confiança. Esse é o Esporte Clube Vitória. A gente vai falar mais sobre o jogo, gente, hoje na nossa live. Começa às 15 horas, já vou deixar aqui programado. Já clica agora, vai estar aparecendo aqui no finalzinho agora em algum lugar. Clica, já espera a gente lá e vem participar conosco a partir das 15 até as 17, porque 17 horas tem convocação. Esse é o vídeo de hoje, quer dizer, esse foi o vídeo de agora, que hoje ainda tem mais vídeo. Tamo junto.